Sabe quando você tá vendo uma partida e simplesmente não acredita no que acabou de ver? Então se liga porque aqui eu separei 6 das melhores viradas que nós tivemos nos últimos anos. Só partida de alto nível que eu tenho certeza que você ficou com aquela exata sensação enquanto assistia ao vivo. Lembrando que isso aqui não vai ser um top 6, então a melhor partida pode estar já no início ou no final. Como só tem virada sinistra aqui, mano, eu não consegui fazer um ranking de qual é melhor e qual é pior. Essa eu vou deixar pra vocês aí nos comentários, ok? Sem mais delongas, vamos começar com uma que parece que é recente, mas já faz mais de 10 anos, mano. E eu tô falando do tão famoso minuto 93, Real Madrid contra Atlético de Madrid na final da Champions League. O ano era 2014, mais especificamente dia 24 de maio. E cara, era plena final de Champions League e o jogo estava todo a favor do Atlético de Madrid, que finalmente iria conquistar a sua primeira Champions. Tava tudo dando certo pros caras, mano. Simeone já tava fazendo ali o seu clássico marca e recua, que quem conhece o cara sabe, mano. Ele abriu o placar e metia logo 2 linhas de 5 que, irmão, a parada dava tão certo que essa foi a maneira que ele conseguiu encontrar de parar o Tri MSN no futuro, já que o Atlético de Madrid eliminou o Barcelona do Tri MSN na Champions League. Claro que não naquele ano que o Barça ganhou, mas no ano seguinte eles conseguiram essa façanha. Voltando pro jogo, que é o que interessa, a decisão estava bem aberta, mano. Os dois times estavam jogando bem e criando as suas oportunidades. Até que o Godin abriu o placar aos 36 minutos e uma confusão bizarra na área ali, cara, que a bola acabou sobrando pra ele e ele conseguiu empurrar de cabeça. O Casillas quase chegou nessa bola, mas a gente sabe que o quase não entra pra história. E aí, cara, esquece, irmão. Simeone ativou o protocolo, não vai subir ninguém e o campo virou um ringue de luta. E eu tô falando sério, mano, o jogo parecia Libertadores. Pra vocês terem noção, foram 12 cartões amarelos nessa partida, 5 para o Real e 7 para o Atlético. Mas o Simeone não tava preparado pra famosa levantada de sobrancelha do Ancelotti. Que, rapaziada, vamos combinar, hein? Se tem um cara que tem partidas bizarras na carreira, é o velho italiano. E eu te garanto que nem ele sabe explicar como isso aconteceu tantas vezes com ele, cara. É uma mística mesmo. E aí o Atlético tava dominando a partida, bem no estilo que eles queriam manter o jogo. Até que aí, irmão, minuto 93, escanteio para o Real Madrid. Só faltavam 2 minutos pra acabar o jogo, mano. 2 minutos separavam o Atlético de Madrid da sua primeira Champions League. Tem coisa melhor que isso? Ganhar a sua primeira Champions e ainda ganhando em cima de um rival? Pena que isso aí foi só uma realidade alternativa, né? Porque o que aconteceu de verdade, você vai ver agora. Escanteio para o Real Madrid, Modric vai na bola e joga esse cruzamento, irmão. Parece que ele fez com a mão, na cabeça do Sérgio Ramos. Que, cara, isso aqui não é uma cabeçada, mano. O bagulho saiu que nem um chute. E o Courtois, irmão, que naquela época era goleiro do Atlético, nem teve chance. Sérgio Ramos consegue empatar o jogo e naquele momento ele já tinha se tornado uma lenda do Real Madrid. Cara, eu fico imaginando o que passava na cabeça dos torcedores do Atlético nessa hora, velho. Eram só 2 minutos, cara. Porque o Sérgio Ramos deve ser odiado por lá, é brincadeira. E aí, irmão, depois disso o carro passou na prorrogação. Gareth Bale ampliou para 2-1, Marcelo complementou para 3-1 e Cristiano Ronaldo fechou o caixão para 4-1, garantindo assim a 10ª taça de Champions League para o Real Madrid lá em 2014. E se tu já tá achando loucura, velho, calma que é só a primeira virada do vídeo. Ainda faltam mais 4. Que 4 que, animal? Faltam 5 ainda, não sabe nem contar, pô. Agora voltando ainda mais no tempo para chegar à nossa próxima virada. Inglaterra contra Brasil em plena Copa do Mundo. Esse jogo aqui virou um clássico por diversos motivos. E o que a galera menos lembra é que, além de tudo, foi de virada. O ano era 2002, o Brasil brigava pelo pentacampeonato em uma Copa onde o R9 tava botando tudo no bolso. Inclusive, tem um videozinho bem especial do Ronaldo Fenômeno que saiu essa semana aqui no canal, hein? Vou deixar aqui nos cards caso você queira assistir. Mas ainda falando do Fenômeno, cara, naquele jogo nada tava dando certo pra ele. Ele tentou finalizar de fora da área, tentou de dentro da área, tentava drible, nada tava funcionando. E olha que ele tava botando essa Copa no bolso. Só que naquela época o Brasil era tão apelão, mano, mas tão apelão que mesmo quando o Ronaldo tava mal, ainda tinha o Ronaldinho e o Rivaldo. Isso porque eu nem tô contando com o Roberto Carlos, Cafu e etc, né? Então em um jogo ruim do nosso R9, a gente ainda podia contar com uma partida maravilhosa do nosso R10. A partida tava equilibrada, um clássico jogo de gigantes em Copa do Mundo. Até que Lúcio comete uma falha bizonha e Michael Owen abre o placar para os ingleses aos 23 minutos ainda, mano. E aí depois disso, mano, parece que o Brasil sentiu a pressão e não tava sabendo jogar atrás no placar. Era todo mundo tentando resolver de qualquer jeito, tá ligado? Saindo arrancando, dando chute de onde não devia, errando passe. Até que, mano, no finalzinho do primeiro tempo, o Ronaldinho faz uma jogada linda. Mas assim, linda mesmo. Ele vem arrancando, dá uma pedalada linda na frente do marcador e dá um passe na medida pro Rivaldo. Que esse aqui também, né, mano? Olha a finalização do monstro, velho. Pelo amor de Deus. Essa, sem dúvidas, era a jogada perfeita que o Brasil precisava pra empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Logo depois, no segundo tempo, o Brasil volta melhor. E aos 50 minutos, falta para o Brasil. Aquela bolinha perfeita pra você levantar na área e seja o que Deus quiser. Mas aí, cara, como a gente tava em um dia inspirado do Ronaldinho Gaúcho, ele resolveu fazer essa bruxaria aqui que, mano, esse gol, ele é
atemporal. Não importa se a gente vai estar em 2025, em 2030, em 2040, essa falta do Ronaldinho, essa coisa maravilhosa aqui em plena Copa do Mundo, vai ser relevante pra sempre, cara. Sempre que a gente falar do Brasil em Copas, esse gol vai ter que ser citado. Um gol histórico em plena Copa do Mundo, virando o jogo para o Brasil. E como ele tava no dia dele, mano, logo depois o R10 ainda foi expulso. 7 minutos depois de ter feito aquele golaço de falta. E pô, vamos combinar que essa entrada aqui, ela é bem questionável, né? Mas como na época não tinha VAR, não adianta chorar. Nesse dia ele resolveu zerar o bingo, mano. Assistência, gol histórico e expulsão. Era o bruxo fazendo bruxaria. Mas mesmo com tudo isso, o Brasil conseguiu segurar o placar e avançou para a semifinal, vencendo o jogo de virada. Agora, avançando no tempo e voltando para o presente, olha só, rapaz, se não é a MB aparecendo aqui de novo. Agora eu tô trazendo a boa pra vocês aqui, rapaziada. Como eu sei que você não é jogador de futebol e também não é milionário, você vai precisar aprender a investir o seu dinheiro. E a Mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Lá é o lugar perfeito para você que quer investir o seu dinheiro, mas não faz ideia de como começar, porque eles têm ativos de renda fixa. Ou seja, antes mesmo de investir, você já vai saber quanto você vai ganhar e quando você vai ganhar. Então, com a renda fixa, você não fica à mercê do valor subir ou descer. A única coisa que você vai precisar é consultar o regulamento e ver o prazo de vencimento de cada investimento que você vai fazer. Mas, caso você já seja um investidor de longa data e tenha mais experiência, lá você também vai encontrar diversos ativos digitais, seja do Bitcoin a qualquer outra criptomoeda que você tenha interesse em adquirir. Então, mano, não perde tempo, porque é essencial aprender a investir o nosso dinheiro, porque é só assim que a gente pode garantir um futuro melhor morando aqui no Brasil, né? Então é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela agora, ou vir aqui no link na descrição desse vídeo. De qualquer maneira, você vai ser redirecionado direto para lá para abrir a sua conta e começar a investir, certo? Recado dado, agora sim, vamos voltar pro vídeo. Saindo da MB, mas ainda se mantendo no presente, mano. Benfica contra Barcelona na Champions League. Mano, você já parou pra pensar se tem como os times jogarem mal e mesmo assim ser um jogaço? Então, esse aqui é o maior exemplo de que sim, tem como. 9 gols na mesma partida, cara. Um 5-4 pra ficar marcado na história da nova Champions. Ainda na fase de grupos, o Benfica recebia o Barcelona lá em Portugal. E com 2 minutos de jogo, os donos da casa já abrem o placar, com Pavlidis marcando. E cara, 11 minutos depois, pênalti e o Lewandowski já empata o jogo para o Barça. 13 minutos de jogo e já tava 1-1. Só que, cara, o jogo tava tão louco que menos de 10 minutos depois, o Pavlidis coloca o Benfica na frente mais uma vez. E 8 minutos depois ele aparece de novo para fechar o seu hat-trick, cara. Olha isso. Agora, de pênalti, ele amplia para 3-1. E detalhe, ainda eram só 30 minutos do primeiro tempo. Mas aí, ok, chega de loucuras no primeiro tempo. Vamos avançar pro segundo agora. Olha isso aqui, mano. 64 minutos de jogo, o goleiro do Benfica manda um tiro de meta todo torto, a bola bate na cabeça do Rafinha e entra no gol. Cara, sabe aquela fase que você tá tão iluminado que parece que tudo dá certo pra você? Então, eu também não sei porque isso ainda não me aconteceu. Mas o Rafinha sabe, cara, porque a última temporada dele, mano, meu Deus do céu. Se ele tocasse na merda do cachorro dele, o bagulho virava ouro, irmão. Tava tudo dando certo pro cara. 3-2 no placar aos 64 minutos. Mas aí, mano... Cara, que loucura, velho. 4 minutos depois, mais um gol do Benfica. Agora sendo gol contra do Ronald Araújo. O Araújo é o Rafinha invertido, tá ligado? Se ele comprar um anão, tem risco do anão crescer, de tão azarado que esse cara é. 4-2 para o Benfica aos 68 minutos de jogo. Só que aí, mano, o Hansi Flick não tava nem aí pra nada. Ele não queria saber de perder, não. Começou a tirar lateral e botar atacante. E bom, ele teve o seu prêmio, porque o time melhorou e cresceu nos minutos finais. Até que aos 78, pênalti para o Barça. Lewandowski não desperdiça, marcando mais uma vez e diminuindo o placar para 4-3. Mas, pô, o Barcelona ainda tava perdendo. 78 minutos de jogo, era só o Benfica segurarmos um pouquinho. Não, não vai não. Eric Garcia, que tinha acabado de entrar, marca o gol do empate aos 86 minutos, com uma assistência do Pedri. Esse aqui também, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, o Pedri brincou de jogar bola essa temporada, mano. Que cara bom. Eu sou muito fã desse tipo de futebol, mano. Do cara baixinho, magrinho ali, que joga muita bola, que domina meio campo, que o forte dele não é o físico, é mais o passe e a visão de jogo, sabe? Esse é o estilo de jogador que eu mais gosto de assistir. E aí, mano, 4-4, pô, naquela altura do campeonato, tava perfeito. Empatando fora de casa, depois de estar perdendo por 4-2, tava ótimo pro Barça. Só que depois de uma loucura dentro da área do Barcelona e de um quase gol do Benfica, contra-ataque aos 90+6. Literalmente, os últimos minutos do jogo. E aí, cara, a bola caiu logo no pé de quem? Dele mesmo, do Rafinha. E, moleque, olha isso, cara. Ele correu praticamente o campo todo do Benfica. Saiu avançando, ele ainda tinha a opção de fazer o toque pro Levo, que tava de frente pro gol,
Mas ele nem quis saber, cara. Essa temporada ele tava abençoado, irmão. Ele dá o corte no zagueiro e manda essa bola pro fundo do gol, virando o jogo no último minuto da partida, irmão. Benfica 4, Barcelona 5. Essa aqui com certeza foi uma das viradas mais loucas que eu vi nos últimos anos. Esse Barça nem ter chegado na final da Champions é triste. Como eles jogavam bola, pelo amor de Deus. Agora, voltando um pouco no tempo e falando de Libertadores, Flamengo contra River Plate em 2019. E já estamos chegando no final, já que essa aqui já é a quarta virada do vídeo. Mas antes, se esse vídeo aqui tá te entretendo, dá um likezinho aí e se inscreve no canal, pô. Tamo nesse corre aí pra chegar nos 100 mil inscritos, cara. Tô tentando manter aqui um vídeo por semana. É muito difícil porque o meu estilo de vídeo dá bastante trabalho. E mesmo que esse que você tá vendo aqui agora pareça fácil, cara, eu te garanto que não é. Então se você puder deixar aquele likezinho e se inscrever, vai ajudar muito aqui o canal pra que eu possa continuar fazendo e trazendo cada vez mais vídeos como esse, certo? Agora sim, vamos voltar aí pra Libertadores de 2019. Aqui, cara, mesmo que você seja o maior hater do Flamengo no mundo, no fundo, você reconhece que esse jogo foi bizarro. Você pode não admitir, mas no fundo a gente sabe que você não tava esperando aquele desfecho. Plena final de Libertadores, e essa foi a primeira final única, inclusive. O Flamengo não disputava uma final há 38 anos, e agora tava lá, com um time excelente que jogava muita bola. Mas no outro lado tinha o River Plate, o atual campeão da competição. Pra você ter noção, cara, não tinha um jogador daquele elenco do Flamengo que tava naquele jogo que era nascido quando o Zico venceu a primeira Libertadores para o Flamengo lá em 1981. Então imagina a pressão pra esses caras, irmão. O time do Flamengo tava sofrendo pra jogar. Um calor bizarro lá em Lima, a marcação do River parecia que os caras estavam dopados. Não deixava nem respirar, irmão. Era muita pressão. Até que aos 14 minutos o Gerson e o Arão tem um bug mental ali, sabe? Sei lá o que aconteceu, velho. Os caras tiveram cãibra cerebral. Nenhum dos dois conseguiu cortar essa bola que sobrou nos pés do Borré, que só mandou pro fundo do gol. E aí, cara, eu tenho certeza que geral achou que ia zedar o caldo pro Flamengo. Mas o jogo continuou e o River era melhor na partida durante todo o primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Flamengo cresce no jogo e conforme o tempo ia passando, os jogadores do River afrouxavam mais a marcação. Até porque isso é óbvio, né, cara? Ninguém aguenta uma marcação naquele ritmo que eles estavam fazendo e no calor que tava naquele dia em Lima. Mas o jogo só começou a mudar mesmo a favor do Flamengo depois que Diego Ribas entrou em campo. Aos 66 minutos ele entra no lugar de Gerson. Só que mesmo com essa melhora, o time carioca não conseguia chegar no gol ainda. Até que aos 89, mano... 89, cara, meu Deus. O Gabigol que tava uma draga naquele jogo. É sério, cara, se você pegar pra ver a partida completa, ele não acertava nem o caminho de casa. A bola tava queimando no pé dele. Só que é impressionante como nesses momentos parece que, sei lá, irmão, o cara tem a própria estrela dentro dele, tá ligado? Ele não nasceu com aquilo virado pra lua, não. Ele tem a própria lua lá dentro. Enfim, pro bom entendedor, a minha palavra basta, né? Logo depois de uma assistência do Arrascaeta, Gabigol aparece dentro da área pra só empurrar aquela bola pro fundo do gol, empatando o jogo aos 89 minutos. E aí, beleza, os próprios jogadores do Flamengo já falaram várias vezes que naquele momento eles estavam só esperando a prorrogação começar. Só que aí, cara, 3 minutos depois o Diego Ribas pega essa bola e faz o lançamento. E com essa baita ajuda do Lucas Prato, que praticamente ajeita a bola pro Gabigol. E aí não tem jeito, né, cara? Ela cai justamente na perna esquerda dele, que só manda um chutaço e o goleiro do River não consegue chegar nela. Gabigol virava o jogo para 2-1 aos 92 minutos de jogo, cara, garantindo a Libertadores 38 anos depois. E como se já não bastasse ser uma virada desse nível, aquele jogo também foi a primeira final única de Libertadores, o que dá um tempero a mais pra ele aparecer aqui nesse vídeo, né? Olha só quem vai aparecer de novo aqui agora. Adivinha? A gente vai voltar só um pouco no tempo, agora pra 2017. Barcelona contra Paris Saint-Germain. Em 2017, cara, o Paris Saint-Germain pegou o Barcelona nas oitavas de final e aplicou um 4-0 pra cima do clube catalão lá na França. Mas aí o Neymar foi e resolveu meter um post no Facebook. Meu Deus, mano, Facebook parece que isso foi ontem, mas já tem quase 10 anos. Enfim, ele fez um post no Facebook dizendo que enquanto houvesse 1% de chance, bastava ter 99% de fé. E quem acompanha sabe que nessa época o Neymar falava e fazia. Ele entrou em campo no jogo da volta e acabou com a partida, resultando em uma das viradas mais épicas da história da Champions, com Suárez marcando esse primeiro gol e abrindo o placar. E aí, cara, logo depois o Kurzawa resolve dar uma ajudinha, fazendo esse gol contra, ampliando o placar do Barça para 2-0, ainda no primeiro tempo. Voltando do intervalo, gol do Messi, de pênalti aos 50 minutos. Ou seja, já tava 3-0, irmão. Toda aquela vantagem que o Paris construiu já tinha praticamente acabado, porque só faltava um gol para empatar. Só que aí, cara, aos 62 minutos de jogo, o PSG resolve jogar algo parecido com futebol e o Cavani aparece
para diminuir o placar para 3-1. E como naquela época ainda existia o critério no gol fora de casa, o empate no placar agregado favorecia o PSG. Então o Barça agora tinha que fazer mais 3 gols em 30 minutos. Resumindo, esse gol do Cavani foi como um balde de água fria para os torcedores lá no Camp Nou. O Barça continuou tentando, mas parecia que não ia ser naquele dia, velho. Até que aos 88, uma falta para o Barcelona. Neymar pega a bola e marca esse golaço que você tá vendo aqui agora. É impressionante, mano, como naquela época ele não sentia pressão nenhuma, tá ligado? Não importa qual era a altura do jogo, o Neymar tava sempre pedindo a bola, sempre participando. E não é à toa que essa é com certeza a melhor partida dele em solo europeu, né? Neymar jogou muito nesse jogo. Um golaço decisivo para o Barcelona continuar sonhando. E logo depois desse gol de falta, cara, pênalti em Suárez. Vamos combinar que esse pênalti aqui é bem do Mandrake, mas naquela época não tinha VAR. Praticamente toda rodada tinha algum lance polêmico desse. E olha que hoje em dia ainda tem gente que prefere o futebol sem VAR, cara. Vai entender, né? Neymar então toma a iniciativa, pega a bola, bate e claro que ele converte. E essa loucura toda tava acontecendo aos 90+1, moleque. Já nos acréscimos da partida. E agora o Barcelona precisava só de mais um gol para concretizar uma das maiores viradas da história da Champions. E eis que surge um herói improvável. Neymar tá com a bola dominada mais uma vez. Eu tô falando que nesse jogo ele fez tudo. Ele avança, faz esse cruzamento aqui que, mano, isso aqui não é nem cruzamento, né, cara? É um passe. Olha que coisa linda. Até que Sérgio Roberto, o herói improvável, aparece dentro da área para finalizar e marcar o seu gol. Barcelona 6-1, concretizando que talvez seja a maior virada da história do clube. Eu não vou confirmar aqui porque eu não peguei a história toda do Barcelona para poder ver e ver se realmente ela é a maior virada, mas das que eu vi, com certeza é a maior virada do Barça. O que parecia impossível aconteceu. Em uma noite cheia de polêmicas, o PSG cai perante o Barcelona, que foi dominante e comandado por Neymar durante os 90 minutos. Isso foi também o maior responsável por ativar uma rachadura no multiverso que fez o Paris Saint-Germain despejar um caminhão de dinheiro para contratar o Neymar, né? E aí o resto você já sabe. Eu nem ia colocar essa virada aqui do Barcelona contra o PSG porque ela foi em 2 jogos, né? As outras viradas que apareceram nesse vídeo até agora foram todas decididas em só uma partida. Mas essa é tão emblemática, mas tão emblemática, mano, que não tinha como deixar ela de fora. Agora chegando na última virada do vídeo, vamos avançar mais no tempo para 2022. Real Madrid contra Manchester City no Santiago Bernabéu. Mais uma vez, na Champions League. Cara, sinceramente, eu acho que de todas que eu falei até agora, essa é uma das mais inacreditáveis. Primeiro porque o City jogava muito mais bola que aquele Real Madrid lá do Ancelotti em 2022. E se a gente for olhar os outros casos que eu citei aqui no vídeo, praticamente todos eles eram os favoritos. O Real Madrid era favorito contra o Atlético de Madrid lá em 2014, o Brasil era favorito contra a Inglaterra, afinal de contas o Brasil sempre tem que ser favorito em Copas do Mundo, né? Bom, pelo menos era assim antigamente. O Barcelona era muito favorito contra o Benfica esse ano, até porque o Barça tava voando. O Flamengo vinha no seu melhor momento na temporada e tava, cara, fazendo um ano mágico lá em 2019. Então ele era sim favorito, mesmo que o River fosse o atual campeão. O Barcelona também tinha jogadores muito superiores àquele Paris Saint-Germain, tanto que conseguiu a virada épica por 6-1, né? Mas nesse sexto e último caso, cara, sinceramente o Manchester City dominava o Real Madrid nas duas pontas, tanto no ataque quanto na defesa. No primeiro jogo na Inglaterra já foi loucura, mano. Os caras venceram o jogo por 4-3 e saíram de campo parecendo que tinham perdido. É doido isso porque você conseguia ver no semblante deles a cara de desespero sabendo que o jogo da volta era no Bernabéu. E bom, a partida de volta começa e tava dando a lógica, cara. O Manchester City dominava totalmente o jogo, tendo mais posse de bola, finalizando mais e principalmente mantendo o jogo no ritmo que eles queriam. E mesmo que a vantagem fosse de só um gol, o Manchester City poderia administrar e sair vencedor daquele jogo com qualquer empate. E para melhorar ainda mais a situação dos ingleses, aos 73 minutos, Mahrez abre o placar. Mano, a partida ali já tava na cara que ia dar City. 2 gols à frente, o time era muito melhor na partida, era só administrar. Até que ele, o gênio Guardiola, não contava com a famosa levantada de sobrancelha do italiano Ancelotti. Ele que hoje em dia é treinador da seleção brasileira de futebol. Moleque, que alegria poder falar isso. Temos um treinador decente, mano. Pode ser que não dê certo, é claro, futebol é muito imprevisível, mas, mano, é muito melhor do que os caras que a gente tem por aqui. E se você falar que não dá um mínimo de animação pra assistir os jogos do Brasil agora, você tá mentindo. Para de ser chato, vai. Agora vai, meu Deus, agora vai. Tem que ir, por favor. Voltando pro jogo do Real, rapaziada, essa aqui era a porcentagem de chance aos 90 minutos de jogo. Simplesmente 1% de chance do Real sair com a vitória. E essa porcentagem aqui de 1 era só porque é futebol mesmo, né? Se fosse qualquer outro esporte, era 0, vamos combinar. E aí, mano, em uma jogada totalmente aleatória ali, já aos 90 minutos de jogo, Camavinga faz um lançamento que encontra Benzema e o Benzema escora pra dentro da área, pro Rodrigo aparecer e mandar pro fundo do gol. Empatando, então, o placar em 1-1. Mas o Manchester City ainda tava ganhando, já que o agregado agora era 2-1. E aí, mano, 1 minuto depois, cara, foi o tempo de colocar a bola no meio campo e começar a jogada de novo. O Asensio recebe a bola perto da linha de fundo, cruza
e o Rodrigo aparece novamente pra marcar, simplesmente virando o jogo em 1 minuto, cara. Aos 90 mais 1. E cara, esse lance é tão bizarro que se não fosse essa leve desviada aqui no jogador do City, o cruzamento não sairia perfeitamente na cabeça do Rodrigo como foi, mano. É muito louco a gente pensar como que vários detalhes influenciam numa partida de alto nível desse jeito. E é isso, cara. O Real Madrid naquele momento tava virando o jogo pra 2-1 e conseguindo um empate no agregado, levando o jogo para a prorrogação. O City ficou na frente no placar durante 180 minutos, cara. Tudo isso pra tomar o empate no final. E aí esquece, cara. O psicológico dos jogadores foi pro brejo. O jogo vai pra prorrogação e o Benzema sofre pênalti logo com 2 minutos. E aqui tem até um detalhe especial que ele oferece ao Rodrigo essa bola, mas o brasileiro preferiu deixar a bola para o artilheiro mesmo, que não desperdiça, virando o jogo para o Real na prorrogação. E com isso o Real Madrid elimina o Manchester City de uma forma épica, o bagulho é cinema. Quem assistiu isso ao vivo com certeza ainda lembra de cada detalhe. Eu mesmo nem precisei pesquisar pra poder escrever essa parte aqui, cara, tá tudo muito recente na memória. E foi assim que o Real garantiu a sua presença na final da Champions League contra o Liverpool, onde saíram campeões com um gol de Vini Júnior e uma atuação gigantesca do Courtois. Agora você vai pegar esse top 6 aqui do vídeo e deixar nos comentários qual é o seu top. Isso é claro, né, porque o like eu tenho certeza que você já deixou e já se inscreveu no canal. Vou estar deixando aqui aquele vídeo do R9 que eu prometi e também mais um vídeo especial caso você queira assistir depois, valeu? Tamo junto, muito obrigado e até a próxima, hein? Fui!